Boa noite. Podemos dizer, de modo bastante resumido, Machado de Assis nos conta, Dom Casmurro, a história de um homem completamente derrotado, com um sentimento mesquinho, o ciúme. A narrativa tem início com a reconstituição de um episódio da infância de Bentinho. Passando pelo corredor de mata-cavalos, Bentinho escuta uma conversa entre sua mãe, Dona Glória e José Dias. Ele o alerta sobre a questão do envolvimento de Capitu com Bentinho, né? Bento e Capitu têm, nessa altura da narrativa, 15 e 14 anos, respectivamente, o bastante para dessa época de serem considerados criançolas. José Dias insinua que é do interesse do pai de Capitu o envolvimento entre ambos, pois, econômico e socialmente, a vida de Dona Glória é mais favorável. É de José Dias a definição de Capitu tem olhos cigano, oblíquo e dissimulado. Quem entrou para a história da literatura brasileira sempre nomes e o quê? O caráter, afeito, a traição. Todas as restrições não foram. Seu amor por Capitu aumenta, cresce, assim como a amizade que fez com os ex-colegas de seminário. E o que aconteceu então? Formam-se então dois casais, Bento e Capitu, Escobar e Sancho, amiga de Capitu. Depois de casados, o ciúme de Bento aumenta. Ele começa a estranhar os movimentos de Capitu com o melhor amigo. E tudo se agrava depois do nascimento do primeiro filho, que é o rosto do amigo. Durante uma ressaca, Escobar morre afogado. No velório, Bento acompanha aflito o comportamento da esposa, pois cada gesto que ela fazia eram sinais de traição. Certo da traição, Capitu vendo no filho o rosto do amigo, Bento contempla a possibilidade de assassiná-los. Não tem coragem, opta pela separação. E o que faz Capitu então? Capitu afirma sua inocência, mas isso nada adianta. Ela e o filho viajam para a Europa. Um tempo mais tarde, um tempo depois, ela morre e o filho já moço resolve voltar ao Brasil para conhecer o pai, que o trata friamente. Numa viagem a Jerusalém, ele contrai uma febre, foge, ele morre. E com a morte de José Dias, ele se sente só. E com isso ele resolve escrever a história de sua vida. Então é esse o enredo base da obra Dom Casmurro. E eu gostaria que a Marina agora falasse um pouco do autor dessa obra. Bom, o livro Dom Casmurro foi publicado em 1900 pelo autor Machado de Assis. João Maria Machado de Assis nasceu em 1839 e faleceu em 1908. Destacou-se principalmente no romance e nos contos, embora tenha escrito críticas literárias, crônicas, peças de teatro e 4 livros de poesia. Machado de Assis escreveu 9 romances. Entre os primeiros temos Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Guerrear Garcia. Mas a partir de 1881, com Memórias Póstumas de Brás Cuba, tem início a sua fase propriamente realista, onde ele revela seu incrível talento na análise do comportamento humano. Descobre que por trás de atos aparentemente bons e honestos há vaidade, egoísmo e hipocrisia. A vida em sociedade surge então como uma espécie de campo de batalha, onde os homens lutam para gozar dos poucos momentos de prazer e satisfazer seus desejos de riqueza e ostentação, enquanto a natureza assiste a esse drama humano com indiferença. Ok, muito bem, Marina. E a Nadine vai falar um pouquinho de um grande livro. Na lista dos preferidos, o livro Dom Casmurro, ele está entre os melhores livros de
Machado leva o leitor de um lado para o outro. Isso é o bom do romance, que não foi feito para nos doutrinar sobre qualquer certeza, mas pelo contrário, para deixar uma saborosa dúvida. Afinal, houve ou não um triângulo amoroso entre a mulher do protagonista e seu melhor amigo. Todo mundo que já teve ciúme compreende bem o drama dessa incerteza. E Nadine, qual é uma das principais tramas da história? Bem, não se sabe ao certo se houve ou não um caso amoroso entre Capitu e Escobar, já que a narrativa do marido Bento nos indica vários indícios do adultério da mulher com seu melhor amigo. Machado de Assis ele foi brilhante na intenção de entregar ao leitor esse difícil julgamento, juntando provas e contraprovas. O fato de a narrativa ser em primeira pessoa ajuda a nos confundir e a tornar ainda mais complexo o personagem Capitu. Afinal, o leitor fica conhecendo apenas o que Bento presencia e ainda tem de considerar a possibilidade de tudo ter sido culpado pela possibilidade de o marido passar o ponto de vista movido pelo ciúme e pela imaginação. Eis a dificuldade de separar a verdade do delírio. Isso aí. E agora nós vamos conversar com eles. E um dado importante na história são os nomes. Comente, principalmente dos personagens principais. Comente um pouquinho sobre isso. O escritor José Monteiro explica que Capitu vem de Capitolina, aquela que capturou, se entregou e, portanto, traiu. Mas outro estudioso muito importante das obras de Machado, John Gladson, adverte que Capitu vem de Capitólio, sede do poder de Roma, e por isso vem da força, o que nos conduz ao sentido oposto. Capitu também pode vir do latim caput, que significa cabeça. Isso explica a malícia do personagem. O sobrenome de Bento é Santiago, e traz embutido desde o início do nome Lago, personagem de Shakespeare. Motivado pelos ardis do Otelo, padece sob a loucura de um ciúme doentio. Bento, além de tudo, também sugere de altitude, e por isso pureza, o que nos faz pensar em uma certa culpabilidade de Capitu. E agora nós vamos falar sobre o foco central de Dom Casmurro, que é ciúme e traição. Então eu pergunto para a Samara, né? Comente um pouco esse foco aí, né? Que até hoje é uma incógnita. Machado de Assis deixou essa situação bastante pendente, para que nós, leitores, tirássemos as nossas próprias conclusões. Fale conosco. Durante 61 anos, teve como inquestionável a questão da traição de Capitu. Quem veio lançar a dúvida foi a brasilianista norte-americana Helen Kaiser, com sua obra The Brazilian Hotel of Machado de Assis, publicada em 1960. É verdade que a obra Dom Casmurro foi inspirada na obra Otelo de Shakespeare? Exatamente. Ela aparece citada em diversos capítulos de Dom Casmurro. Demonstra de onde provém o foco central da obra de Machado de Assis, o ciúme, e mais que isso, a ambiguidade. E o que dizem os autores sobre isso? Segundo Antônio Carlos Festim, ele nos diz que é interessante notarmos como a questão da traição foi tratada durante décadas como ponto pacífico. Alfredo Pujol, em Machado de Assis Conferência, chega a julgar criminalmente atitudes de Capitu adúltera. Lúcia Miguel Pereira, em Machado de Assis, ameniza o julgamento, mas mantém a sentença, entendendo o adultério como uma hipocrisia. Mário Matos, autor de Machado de Assis, O Homem à Obra, entende-o como fruto de uma fatalidade do temperamento da menina de olhos oblíquos e dissimulados. O fato de a narrativa ser em primeira pessoa ajuda a nos confundir e a tornar ainda mais complexo o personagem Capitu. Ele é o livro ideal, faz parte da nossa literatura e acaba fazendo parte da nossa vida. Dom Casmurro, uma obra clássica de mais de 100 anos, do período literário realismo, do século XIX, né, para os jovens que são. Realmente é um desafio. Agradeço a participação de vocês.